A paz e graça a todos. Vamos dar início ao comentário como subsídio da lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Portanto, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem. Queridos, o subsídio ele é um complemento para o professor, para o estudante, né? Como sendo um complemento, eu não faço a leitura de cada ponto da lição. Subsídios para a lição, eu faço um comentário, conforme visto aqui, do versículos referentes à lição. E esses versículos se encontram em Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircunciso pelos que se acham circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam em Cristo separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estão perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Interessante que nós estamos dentro de um contexto interessante, Epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Efésios. Muito bem, então nós iniciamos aí, até na passagem, o versículo que trata, né, de uma palavra muito interessante, onde Paulo reforça com propriedade a palavra lá, portanto. Portanto, é enfático. Paulo liga o que ele vinha falando, né, com algo novo que ele vai nos ensinar agora. Em outras palavras, o que ele irá dizer sobre os cristãos gentios. E isso é o importante, como sendo feitos um com os cristãos judeus. Então agora nós aprendemos que os gentios e os judeus são iguais diante de Deus. Sobre o cristão gentil como sendo feitos um, reforço, como povo de Deus em Cristo, nosso Senhor. O que era feito antes da vinda de Cristo? Aqueles que eram gentios, né, de nascimento, eram chamados de incircuncisão pelos judeus, que denominavam a si mesmo de circuncisão, por isso que ele reforça isso. Circuncisão era o sinal externo. Muito bem, esse ponto é importantíssimo. Sinal externo. Sinal externo de uma relação pactual com Deus, de modo que o ritual traçava uma rígida distinção, era um ritual, né? Uma rígida distinção
entre aqueles que eram descendentes de Abraão e aqueles que eram estrangeiros, quanto à aliança da promessa. Quanto à aliança da promessa. Contudo, isso não significava que todos os judeus eram salvos. Esse ponto é importantíssimo. Esse ponto é importantíssimo. Esse sinal externo não garante salvação. E o Senhor reforça isso. O sinal externo não garante a salvação. A salvação. A salvação. Ou que nenhum dos gentios era salvo também. Paulo se refere à circuncisão feita na carne por mãos humanas. Então era algo externo feito por mãos humanas. Deixando claro que não se referia necessariamente a uma distinção voltada para o interior, entre os judeus e os gentios, mas simplesmente notando que os judeus haviam tido a vantagem do sinal exterior da aliança. Para uma distinção visando o interior, a passagem esclarece que ambos, tanto os judeus quanto os gentios, eram por natureza objetos da ira de Deus, conforme Romanos nos ensina que Deus olhou para a humanidade e viu que não havia nenhum justo sequer. Então todos estavam destituídos da glória de Deus. Todavia o judeu, por ter um sinal externo, um ritual humano qualquer, ali de expressão de aliança para com Deus, feito por mãos humanas, se sentia especiais, superiores aos gentios. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 6, a palavra de Deus nos diz justamente algo importante. Vamos aqui à leitura da palavra do Senhor, Romanos, capítulo 30, versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Perceba que lá, começando em Deuteronômio, a Escritura menciona uma circuncisão do coração, e não só exterior, uma circuncisão do coração, como oposta a uma feita meramente na carne, em oposição à religião meramente externa, que é sem amor, sem sinceridade, sem compaixão, sem vida, sem graça. Não é verdade? Então, Jeremias reforça isso também, fala que do mesmo modo como o povo das nações estrangeiras era incircunciso, o povo de Israel não era melhor, pois ele era incircuncisos de coração. Jeremias, capítulo 9, versículo 26. 26. Pode anotar aí para vocês terem como subsídio. Então perceba que nessa conversa introdutória, Jesus Cristo demonstra que ele veio para quebrar com os rituais e com as ordenanças externas. Jesus Cristo veio para demonstrar o seu amor e a sua compaixão e misericórdia tanto para judeu quanto para gentio. Paulo afirma lá em Romanos, não é judeu, nem é quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e físico. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração pelo Espírito Santo de Deus, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. A fé, a graça é dom de Deus. Então Paulo reforça em Romanos, no capítulo 2, versículo 28 e 29, que a circuncisão ela é a interior.
E é o que o Senhor exige de nós. O único tipo de circuncisão que realmente faz alguma diferença espiritual é a interior, por meio da qual o próprio Deus opera no coração das pessoas a quem Ele chama, a quem Ele ama, a quem Ele dá a graça, amputando a podridão anterior que nos compete e removendo a nossa corrupção espiritual. Então, queridos, isso é louvável, isso é glorioso, porque Deus, Ele é poderoso. Então, a verdade sempre foi essa. Quando estávamos falando da antiga aliança ou da nova aliança, uma pessoa é regenerada e salva do pecado tão somente se houve sido circuncidada interiormente por um ato soberano de Deus. Como Paulo escreveu aos cristãos gentios em sua carta aos Colossenses. Colossenses 2:11. Nele também vós foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Amém? Então o objetivo da lição é ensinar que Cristo é a base, que Cristo é a pedra, que Cristo é o que opera, e nós estamos sujeitos debaixo de uma promessa tanto velho testamentária quanto no Novo Testamento. Na antiga aliança, a maioria dos gentios foram deixados de lado. Eles estavam em trevas espirituais. Embora Deus tenha regenerado e salvado um pequeno número deles, pela misericórdia do Senhor, nós percebemos que no Velho Testamento alguns gentios foram salvos. Por outro lado, os gentios foram dados um sinal externo, repito, era um sinal externo de uma aliança para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Era um sinal externo. Um pacto das Escrituras. E tais como eles tinham a circuncisão, eles tinham o templo, e eles tinham a Escritura. Desculpa. A Escritura. Então eles se sentiam privilegiados. E eram, na realidade, no meu ponto de vista, não eram privilegiados. Eles tinham a circuncisão, eles tinham as Escrituras e eles tinham o templo. Certo? Corrigindo aqui. Deus agora anuncia o Evangelho da livre graça. Amém? Agora nós estamos aqui vivendo na livre graça de Deus. Vou até enfatizar. Vivemos agora na livre graça. Livre graça. A livre graça de Deus a todos os grupos de pessoas. Sem sinais, agora não há mais sinais, nem rituais, nem ordenanças. Pelo contrário. Daí, então, eu reforço uma posição de que toda e qualquer defesa ou prática de rituais, como, por exemplo, sal grosso, caroço de feijão, passa por baixo da cruz, pula, sobe escadaria, desce escadaria, não é uma prática divina. Deus não se agrada desses rituais. Pelo contrário, ele quebra em Cristo Jesus Cristo, ele corta, ele anula todos os rituais humanos e exige de nós um ritual dentro do nosso coração. Sobre a administração anterior da graça, era relativamente mais difícil para os gentios aproximar-se e conhecer a Deus. Com certeza. Eles eram até impedidos, na lição anterior eu falo sobre isso,
eles eram impedidos de entrarem no templo. Eles eram proibidos. E se acessassem, né, a parte onde os judeus estavam adorando ao Senhor, os gentios, eles eram até mortos. Não podia de forma nenhuma entrar. Era mais difícil. Eles eram incircuncisos, sem observar os numerosos rituais e as leis. Eles eram considerados impuros. E havia uma parede da separação entre os judeus e os gentios. Nós estudamos isso na lição 7. Então, Cristo nos trouxe paz, destruindo a barreira. Glória a Deus por isso. Ele fez isso cumprindo todos os rituais, todos os sacrifícios, abolindo sua prática, abolindo as práticas. Interessante. É importante ressaltar e relembrar que ele não destruiu as leis morais. Ele não destruiu, ele não deixou de praticar as leis dos mandamentos contidos nas ordenanças, né, em Efésios 2,15. Não, pelo contrário. Bem como os regulamentos cerimoniais. Também não. Deus, ele cumpriu toda a lei para provar e para demonstrar que ele tinha autoridade e que ele tem autoridade. Em Efésios 2, do primeiro versículo que nós falamos até o versículo 10, Paulo descreve a condição anterior dos convertidos. Seu modo de pensar é também o mesmo da passagem anterior, visto que aqui ele novamente mostra que o não convertido estava indefeso, sem esperança e sem Deus. E como na passagem anterior, Deus fez algo para mudar a situação. Os gentios não fizeram e não poderiam fazer nada para destruir a barreira. Interessante que Deus anula a barreira, ele quebra a barreira e dá acesso à presença de Deus. A presença de Deus. Então, isso era impossível para os gentios. Os gentios não fizeram nada, não precisaram fazer nada. Eles não podiam achegar-se a Deus por o seu próprio livre-arbítrio. Interessante isso, porque existia uma parede, mesmo que eles desejassem, e aqueles que desejavam, interessante, e como que e alguns foram salvos? Porque o desejo estava no coração. E quando o desejo bate no coração, não há barreira que possa impedir a atuação do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós aprendemos dessa forma que Jesus Cristo, ele faz algo por nós. Eles não fizeram nada e não poderiam fazer. Algo foi feito em favor deles por Deus e por Cristo. Eles foram aproximados de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. O efeito do que Cristo realizou é que ele criou dos dois um novo homem fazendo a paz. Perceba no versículo 3 que ele fez dos dois um só homem. Ele juntou judeu, juntou gentio. Naturalmente, ao dizermos que judeus e gentios estão agora unidos em paz, de maneira alguma estamos dizendo que crentes e descrentes estão agora unidos em paz. A referência não é essa. O que eu estou dizendo é que qualquer gentio pode agora pertencer ao povo de Deus pela fé em Cristo Jesus e se submeter à vontade plena do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Cristo é a nossa pedra, Cristo é a pedra principal. Se nós nos alicerçarmos na pedra principal, nós temos acesso à graça do Senhor. Assim, a paz é feita e mantida somente em Cristo. Não há outro meio de salvação, não há outro meio de paz. Só em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paz somente em Cristo. Ele é o príncipe da paz, como lá está escrito em Isaías, no capítulo 9. Ele é o príncipe da paz. O menino nos nasceu, e o seu nome é Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Assim a paz é feita e mantida em Cristo, de modo que interessa
se uma pessoa é judia, não interessa se ela é judia ou se ela não é judia ou não judia. Mas todos são semelhantemente iguais pela fé em Cristo Jesus. Por outro lado, a diferença espiritual e hostilidade entre cristão e não cristão permanece rígida, tanto quanto antes. Mas em Cristo as coisas mudam. Então, tanto judeu quanto não judeu, quando reconhecem Cristo como a verdadeira paz, são livres, são libertos, se tornam um em Cristo Jesus, com direito à salvação pela graça. Somos um em Cristo. Amém? De fato, temos base para crer que a hostilidade espiritual entre crentes e descrentes tornou-se muito mais declarada do que antes, lógico. Embora alguns gentios tenham realmente sido soberanamente regenerados por Deus sob a antiga aliança, agora que Cristo destruiu a barreira, a aplicação da graça divina se tornou ampla e global. Da mesma forma, embora Deus considere os gentios como responsáveis por seus pecados, está lá em Romanos, né? Capítulo 1, versículo 2. E condene todos os incrédulos ao tormento eterno do inferno para aqueles que não vivem e não dão glória a Deus. Deus agora envia seu povo a todos os cantos da terra para explicitamente exigir de nós o quê? Fé e obediência ao Evangelho. Então agora não são mais rituais. Os rituais foram abolidos. Cristo é a pedra de esquina. Agora é fé e obediência à vontade, ao Evangelho. Ao Evangelho. Ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As boas novas. A palavra do Senhor. Ao Evangelho. Muito bem. Essa obediência ao Evangelho nos traz a garantia da nossa aliança com o Senhor Jesus Cristo. A única maneira de alcançar a verdadeira paz entre cristão e não cristão é os não cristãos tornar-se cristãos. Se nós olharmos, né, lá em Gênesis, nós vamos ver que sempre houve inimizade entre Satanás, os filhos de Satanás e os filhos de Deus. Entre de uma mesma... Não tem condições de uma fonte jorrar dois tipos de água. Sempre vai haver diferença e distinção. Então, a palavra de Deus exige de nós obediência ao Evangelho. Assim como os incrédulos não puderam escapar da revelação natural no passado e ainda não puderam escapar dela, agora a igreja, entra em um tópico importante da lição, que é falando sobre a igreja. Tem como um dos mais importantes mandamentos confrontar o povo de todas as nações com a revelação das Escrituras e da Palavra de Deus, como Cristo ordenou. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os o quê? A obedecer. Qual é o papel da igreja? Ensinar. Ensinar a obedecer. Obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ordenou como? Com quem? Com o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Com o fundamento, a palavra revelada, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro, versículos 17 e 18 do capítulo 4. E se o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Nós temos que ensinar. Quer judeu ou gentil, não há como escapar da revelação natural a respeito de Deus e suas leis morais. E não há desculpa por rejeitar a Cristo e seu evangelho. Uma vez que a palavra do Senhor já for anunciada e a igreja tem um papel de anunciar, não há desculpa. Deus, já reforça, não tornará por inocente o culpado. Isso é muito importante e a gente precisa aprender sobre isso. Dentro dos fundamentos apostólicos e dos profetas, todos eles apontam para Cristo. Creio que o objetivo e a verdade prática dessa lição é que Cristo é a pedra basilar da igreja. Cristo, ele é a revelação de todas as profecias velho-testamentárias
e as palavras do Novo Testamento. Por que somos cristãos? Não somos mais estrangeiros nem forasteiros, por isso que somos cristãos. Mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus. Alguns pregadores estão até acostumados a falar, né, dos judeus, né, como povo de Deus e etc., povo escolhido. Mas, o que são? Se eles são povo de Deus, o que somos nós? Né? Os pregadores ignoram o mistério da salvação, eles ignoram o mistério da graça, o mistério, a doutrina da justificação, da santificação, que está aberto a todos nos 4 cantos da terra. Né? Não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é o interiormente. E circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém do homem, mas provém de Deus. Romanos. Isso aqui é a palavra do Senhor, viu? Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. Então, queridos, pela fé você pode falar, olha, eu estou circuncidado interiormente no meu coração. Como cristão, eu sou mais judeu do que qualquer um não judeu. Sou judeu do mesmo jeito. Então, os judeus não cristãos não são judeus de forma alguma. Todo judeu tem que ser cristão. Eles não podem ser o povo de Deus num sentido especial, porque eles não são o povo de Deus em um sentido algum. Só os cristãos são o povo de Deus agora, quer judeu ou gentil. Quer judeu ou gentil. Então, a doutrina e a defesa de uma oportunidade para judeu, outra para gentil, nós podemos falar lá na frente, ou vocês podem caçar aí nos meus vídeos, a respeito da salvação e do juízo final, dizendo que haverá um tempo só para os judeus. Dos judeus? Isso aqui não procede, viu? Não procede. Agora todos precisam estar debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos da graça. Tanto para gentios, quanto para judeus. Onde é que isso está escrito? Está escrito em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículos 29, afirma o seguinte, olha, e se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Porque eu pertenço a Cristo, eu sou descendente de Abraão. E herdo tudo o que Deus reservou para nós. Tudo que Deus tem reservado para você é seu por direito. Você é descendente de Abraão pela fé. Somos descendentes. A Igreja do Senhor Jesus Cristo nos oferece essa oportunidade. Né? Nos oferece a graça em Cristo Jesus. Nós somos povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa verdade precisa ser enfatizada repetidamente no meio da nossa igreja. Tanto nas lições bíblicas, quanto nos púlpitos da nossa igreja. Repetidamente entre os cristãos. Porque, embora ela fosse uma das revelações principais, Paulo desejava que fosse entendida por sua palavra, pelo que ele está ensinando. Muitos cristãos ainda não a aprenderam. O problema é especialmente gritante entre alguns que fantasiam, né, esquemas escatológicos, falsas alianças, né, principalmente os dispensacionalistas, e eu vou só abrir um parênteses aqui, por achar que o propósito de Deus estava em planos e dispensações diferentes, sendo que o plano de Deus é um só. O plano de Deus é um só, porque se nós pensarmos só na dispensação, estamos numa dispensação e depois retorna um outro processo, uma outra época onde Deus não vai cuidar ou vai deixar de cuidar. Não, o plano de Deus é um só. Né? Deus trata um só. Somos agora iguais e temos a paz se estivermos em Cristo Jesus. A casa de Deus é constituída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Pronto, está reforçado. Por que que não há dispensacionalismo? Por que que não há dispensações? Primeira dispensação, segunda dispensação,
Está explicado. Por quê? Porque agora, tanto profetas quanto apóstolos apontam para um só: Cristo Jesus. Se tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento aponta para Cristo, não significa que venha existir um só para esse e outro só para esse. Não, pelo contrário. Nós estamos debaixo de uma única aliança, e agora é a aliança e a graça, dom de Deus, derramado sobre todos. Sobre todos. Então, percebam, a casa de Deus, repito, é construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, com o próprio Cristo Jesus como a pedra angular. Então, interessante isso, que na revista ele até fala sobre isso, na arquitetura antiga, lá no comentário, no item 3 do edifício espiritual, tópico 1, a construção de edifício requeria uma pedra angular. Ela era uma pedra que sustentava o edifício. Segundo o comentarista, foi encontrado no Templo de Jerusalém, uma pedra de 12 metros de comprimento. Uma única pedra. Então não existia uma pedra para alicerçar a velha aliança, uma pedra para alicerçar a nova aliança e depois retornar na velha aliança e tratar com os judeus. Não, essa pedra sustenta a igreja. De todos, não judeus quanto judeus, tem que entrar dentro da igreja. Tem que entrar dentro da igreja. Então a casa de Deus é construída sob o fundamento dos apóstolos e profetas, com o próprio Cristo Jesus como a pedra angular. Amém? Então vamos entender a expressão como se referindo aos profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Entretanto, alguns até erroneamente afirmam que isso é improvável, porque Paulo teria usado então a ordem inversa, dizendo os profetas e os apóstolos, ao invés de os apóstolos e o profeta. Uma indicação segura de que o Paulo provavelmente não tinha os profetas do Antigo Testamento em mente e que ele depois escreve: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Embora os profetas do Antigo Testamento tivessem iluminação parcial desse mistério, Paulo claramente pretende excluí-los aqui, dizendo: agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Portanto, isso significa que Paulo está se referindo aos apóstolos do Novo Testamento e aos profetas. Amém? Então, a palavra apóstolos e profetas compartilham o artigo os e revela que Paulo tem o interesse de apontar para o Novo Testamento com a sua plena graça revelada a nós. A nós. Em todo caso, a palavra de Deus ela é sublime e traz para nós, como pedra angular, Cristo Jesus, fundamento, a fé. Então, qual é o fundamento da nossa prática e da nossa vida? A fé. A fé. A fé, conforme Judas, capítulo 3, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Tudo isso foi iniciado por Cristo e está fundamentado sobre Cristo, o qual é a pedra angular. Ele sustenta um lugar de maior proeminência até mesmo do que dos apóstolos. O templo de Deus está sendo construído a partir desta pedra. E cada tijolo ou pedra encontra no seu lugar apropriado em relação a o que ele diz. Amém? Portanto, os versículos 21 e 22, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Pedro também descreve isso. Lá em 1 Pedro, ele faz uma referência sobre isso. Pedro 2,
Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e que aquele que nele confia jamais será envergonhado. Então, nós temos aqui um alicerce interessante, que esse alicerce é Cristo Jesus. Estou encerrando. Jesus. E essa casa está sendo edificada, pedra sobre pedra. E quem é essa pedra? Quem é essa pedra? Você. Essa pedra somos nós. João, Maria, somos nós. Então, queridos, foi posto só o alicerce, a pedra. Portanto, a pedra não é o Papa, a pedra não é Pedro, a pedra não é Maria, a pedra não é João, a pedra não é o apóstolo A, o apóstolo B, o bispo, não. A pedra é Cristo Jesus. E nós, como igrejas edificadas, somos parte de uma construção que está crescendo cada vez mais. Cada vez mais. E onde que os judeus entram nessa história? Eles precisam se tornar uma pedra deste edifício que já está sendo alicerçado. Né? E ele reforça dessa forma, nos trazendo então, que lá na conclusão da revista, estamos em um processo de aperfeiçoamento até que todos chegamos à unidade da fé. Estamos num processo. E esse processo se chama doutrina da santificação. Doutrina da santificação é uma... Nós precisamos buscar em oração, em santificação, em fé, em amor, em perseverança. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo, que esse comentário sirva de subsídio para a lição. Você que tem a revista, você que está estudando, você que dá aula. Cristo Jesus é a nossa pedra. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Se você gostou desse comentário, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com os irmãos que você ama, com a sua família, com a sua casa. Nos siga neste canal, Hora de Berear. Nós temos ministrações, nós vamos ter as lições bíblicas, nós vamos ter algumas palavras direcionadas e vamos ter estudos escatológicos para crescimento espiritual. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.